Oi pessoal, tudo certo? Vamos então para mais um vídeo, dessa vez uma temática geral, ou seja, não referente a nenhum autor específico, mas um tema que eu acho que engloba várias frentes e por isso acredito que seja uma temática mais generalista. Então trouxe para vocês e intitulei de A Proporção da Nossa Insignificância. Essa temática, acredito que ela engloba várias frentes, dentre elas, por exemplo, aquela que diz respeito a um certo vazio que as pessoas sentem atualmente e que, em parte, acredito que ele esteja vinculado muito à nossa sociedade, no sentido de que ela traz uma multiplicidade de sensações, uma caoticidade de sensações e de informações advindas das redes. Então, nessa medida, quando a gente observa o nosso dia a dia, etc., a gente de fato tem uma multidão de impressões advinda das redes, certo? E com isso também uma multiplicidade de ambições é despertada. E nessa medida, então a pessoa acaba caindo num certo vazio. Por quê? Porque ela nota a sua insignificância diante dessa multiplicidade. Ou seja, ela nota, bom, se existem tantas coisas acontecendo, se existem tantas pessoas se dando bem por aí, outras se dando mal também, etc. Qual diferença faz eu existir ou não? Que diferença faz? Certo? Porque todo esse conjunto de coisas, ele vai continuar existindo independente de nós. E quando a gente tem esse acesso a essa multiplicidade de uma forma muito mais contundente do que a que existia, que antes as pessoas ficavam restritas às impressões que elas recebiam no máximo de livros. Mas a maioria das impressões eram advindas de coisas à sua volta. Imagina numa época que nem existia, por exemplo, televisão. A gente já está falando de celular e computador, mas imagine antes da televisão, certo? Uma pessoa recebia as impressões que estavam à sua volta e as impressões exteriores, no sentido mais longínquo da coisa, eram despertadas só pela linguagem ou pela arte, uma pintura, etc. E, portanto, eram vinculados à fantasia. Ou seja, a pessoa lia algo que não estava de acordo com a realidade mais óbvia dela, e então aquilo ali despertava uma certa fantasia e ela entrava em contato com outras coisas, né, que não estavam à sua volta, certo? Já agora não. Essa fantasia ela é despertada pelas próprias realidades múltiplas das pessoas que estão vivendo ao redor do mundo. Então imagine, não é pouca coisa, certo? E isso se soma sim à questão fantasiosa despertada pela arte em geral também. E aqui eu não estou colocando fantasiosa no sentido negativo, tá? Em parte sim, a arte trabalha a questão da fantasia. Isso vários estetas já trazem pra gente, desde Burke a Eduard Hanslick, é outro que trabalha muito em sua obra esse termo fantasia, embora ele já venha desde os antigos, certo? Então, imaginem só, a gente tem essa multiplicidade de coisas, certo? E ela gera um determinado vazio que eu acredito estar vinculado justamente a essa multiplicidade, ou seja, a pessoa tem tudo, mas não tem nada. E na medida em que isso gera uma certa infinidade, uma busca por algo que ela nunca alcança, também porque ela nunca está satisfeita na medida em que ela se compara muito, não é mesmo? E isso gera parte da nossa temática do vídeo então, que é justamente o que? A proporção da nossa insignificância. Porque esse vazio, como ele está vinculado a uma certa multiplicidade de coisas, de impressões, isso aí nos dá uma ideia maior da nossa insignificância, perto do todo, certo? Porque existem muitas realidades simultâneas à nossa.
Então isso nos dá ainda mais a impressão de que, bom, o que interessa tudo que eu estou fazendo se esse tanto de coisa já está acontecendo simultaneamente? Então se gera um problema de âmbito, inclusive filosófico. E então, como que a gente pode resolver esse problema? Claro, sem querer ser tão ambicioso, né, a ponto de resolver isso no sentido maior, mas tão somente trazendo algumas possibilidades aí de interpretação, de perspectivas, para a gente se dar melhor frente a isso tudo aí. Então, quando a gente traz para esse lado, ou seja, qual a proporção da nossa insignificância, a gente tem duas frentes. Ou seja, se a gente se coloca diante do todo, certo? A gente sim pode antever nossa insignificância diante desse todo, inclusive diante do universo, né, em geral, se a gente pensa na astronomia e daí em diante. Por outro lado, o que nos vincula então a uma não insignificância, que é isso que a gente quer, na medida em que a gente não quer perder o nosso próprio sentido de existência, certo? O que nos vincula à nossa não insignificância é somente o quê? O nosso próprio eu, o nosso ego, né? A nossa unicidade e singularidade. Ou seja, a ideia de que, a despeito de toda a multiplicidade de coisas e de todas essas impressões, de todas essas realidades simultâneas, de toda a caoticidade do mundo, que, como eu já coloquei em outros vídeos, tem no seu cerne poder e especulação. Eu acho que esse é um vídeo muito importante, vocês deveriam retornar a ele, tá, para entender essa essência que eu trouxe, né? Essa ideia que eu trouxe de poder e especulação. Então, para quem quiser compreender isso no nível mais profundo, assista esse vídeo, poder e especulação. Então, esse mundo, sim, cuja estrutura é permeada de poder e especulação, e que por isso também vai sempre carregar um pouco deste vazio existencial. Por quê? Porque se tudo é especulação e não existe um sentido último, a gente tem que se dar com isso, ou seja, a gente tem que viver a despeito disso. As pessoas, elas podem até ter uma crença em algo final, né? Vou chegar numa finalidade última, seja pela religião, seja por outros tipos de filosofia, mas isso aí nunca vai fazer com que no fundo a pessoa de fato continue a ver as coisas como uma eterna especulação, né? A gente intui isso. A gente pode chegar a um nível mais alto de racionalidade e englobar a especulação dentro do nosso sistema de interpretação do mundo, né? Mesmo se a pessoa não fizer isso, fingir que isso não existe, ela ainda vai colher os frutos disso, certo? Ela vai notar sempre a cada passo que, na verdade, ela não está caminhando para essa finalidade que ela acha que está. Então vai ser pior, na verdade, se a pessoa não colocar isso diante de si, certo? Enfim, então, uma vez que isso está colocado, ou seja, essa questão da especulação também aí dentro, junto com a questão da infinidade de impressões e, portanto, da nossa insignificância, a gente tem que colocar essa outra coisa que eu estava falando, que é o eu, o ego e daí em diante. Ou seja, já notamos aí que somente de fato uma filosofia egóica, né, que vai fortalecer este eu, este ego e daí em diante, ela consegue lidar de frente com essa questão da nossa insignificância, certo? Porque de outro modo a gente não pode resolver isso. O outro modo é o quê? Você se colocar diante de um todo especulativo e dentro do qual você é insignificante, né? No geral, vamos dizer assim. Vou chegar em um outro ponto e vou mostrar também que a gente pode superar a ideia de insignificância a partir de outro ponto. Mas o primeiro deles é isso, ou seja, a partir da singularidade do eu próprio, como diria Skinner. Ou seja, não interessa se o mundo é tudo isso aí, se ele é caótico, se ele é especulativo, se
temos que nos dar com essa multiplicidade de impressões, de coisas acontecendo, de fatos, de pessoas, etc. Não interessa. Por quê? Porque se eu estou partindo de mim mesmo, o que interessa é o que é meu, em primeiro lugar. Né? O que interessa é a minha vida. Depois, as outras coisas. Não é isso? Isso inclusive, os próprios instintos fundamentais já nos trazem isso, certo? A conservação é a primeira coisa. E a expansão, né? Para a gente expandir, a gente precisa conservar. Então, isso aí não é nada absurdo, já que já está em nós isso de alguma forma, certo? A gente só tem que trazer a razão por meio de uma filosofia egóica. Então, uma vez que a gente tem isso, fica claro que se o meu objetivo é, conforme inclusive eu coloquei em alguns shorts que eu publiquei há pouco tempo, né? Se a gente tem um sentido, nosso sentido enquanto um sentido de avanço do eu, um sentido de descoberta de si a longo prazo, um sentido de ter o que só nós podemos ter, ou seja, trazer a própria ideia de propriedade, a ideia de singularidade. Ou seja, eu não quero que eu tenha o que todos têm, eu quero ter algo que é meu. Eu quero ter algo que só eu posso ter. Eu quero criar o que só eu posso criar. Por exemplo, esse vídeo aqui, só eu posso criar ele. Vocês podem rodar a internet aí, ninguém vai estar falando disso. Pode estar falando de algo semelhante, mas não igual. Não com esses conceitos, não com essa interpretação. Talvez nem com esse título. Entende? Então, ou seja, a gente tem que buscar o quê? O que só nós podemos. Esse é o sentido. Então, o sentido é a singularidade. Isso não quer dizer que a gente tem que ser estranho ao mundo. Eu vou buscar o que é meu e foda-se do resto. Eu vou buscar o que é meu e não tô nem aí pra nada e vou fazer um troço totalmente diferente de todo mundo. Não é bem isso, certo? Até porque a gente não consegue fazer algo diferente no sentido de partir do zero. Eu já expliquei isso em alguns vídeos sobre estética meus. Ou seja, a própria essência das coisas, a própria estrutura do mundo, ela age por motivo e variação. Esse é um outro tema que eu também vou escrever sobre ele mais pra frente, tá? Então, não tem como você criar algo do zero, porque as coisas já estão dadas e você pode variar o que já existe, vamos dizer assim. Então, no cerne de toda criação existe um movimento paródico, um movimento criativo paródico, ou seja, você não está partindo do nada, você está partindo de elementos que já estão dados na realidade, seja a sua, seja do mundo. E daí você vai para as outras coisas. Então, quer dizer, quando a gente já está criando e, portanto, buscando também uma singularidade, nós também não estamos partindo do nada, estamos partindo muitas vezes de outras coisas que outras pessoas já colocaram no mundo, etc. Ou seja, a gente tem que honrar isso de alguma forma também, certo? E notarmos que a gente não está fazendo tudo zero. Então a gente deve, entre aspas, né? Não é uma dívida no sentido do termo, né, mais grosseiro, mas ou seja, a gente está sempre partindo de algo. Então, de algum modo a gente está ampliando algo que já foi criado, a gente está expandindo algo, né? Ou seja, esse é um sentido, então. Tá? Então a gente tem a singularidade do eu e esse caminho criativo. Então, desse modo, a gente supera a ideia de insignificância. Por quê? Porque se de um lado a gente pode ser assim, insignificante para o mundo, para nós mesmos a gente não é. Então esse é o primeiro ponto. Então parte desta proporção da nossa insignificância é dada através dessa visão. Ou seja, a gente tem uma determinada proporção de insignificância diante das coisas, mas que ela pode ser contornada por outro viés, certo? E a outra coisa que eu queria trazer sobre isso é, de outro lado, se a gente imagina então a cadeia causal do mundo, a estrutura mesmo do mundo físico, né, e as coisas agindo por causa e efeito, não vou entrar aqui no mérito se existe causa e efeito ou não, né? Existem outras teorias físicas que tentam mostrar que não tem causa e efeito, existem outras coisas, mas não é essa a ideia. A partir da ideia de causalidade e era mais simples, né? Mais claro pra gente, mas poderia ser por outro viés também. Então, se a estrutura do mundo
age por causa e efeito e você está dentro dela. Inclusive você pode pensar naquele efeito borboleta também, da física, sabe? Uma coisa em determinado lugar pode causar outra em outro lugar, nesse sentido, né? Que uma coisa está ligada a outra, de uma maneira que muitas vezes a gente não está vendo. Imaginem as questões eletromagnéticas do mundo e daí em diante. Tanto que uma coisa que muda de um lado pode mexer no outro e daí em diante, né? Imaginem a questão do magnetismo da Terra. Se você tem algum problema, alguma mudança no polo magnético da Terra, você tem um problema no outro e daí em diante. Então, imagina o quanto esses fenômenos estão entrelaçados de um modo que a gente às vezes não concebe, certo? Agora imaginem isso para a nossa vida. Então se a gente está dentro do mundo e a gente está dentro dessa cadeia de causa e efeito, a gente não é insignificante dentro dela. Certo? A gente chega na ideia de insignificância porque a gente não nos coloca dentro de um todo de uma maneira necessária, mas sim arbitrária. Então na verdade a ideia de insignificância, ela é, não vou dizer que ela é falsa, mas ela é um sentimento que nasce. Ela é uma ideia ligada a sensações, a sentimentos que nascem de algo não racional. Racional no sentido de uma interpretação mais exata das coisas, certo? Por quê? Porque uma interpretação mais racional vai nos colocar isso, certo? Que a gente está dentro de uma cadeia de fatos que eles não podem ser isolados entre si. Eles só podem ser isolados entre si na mente, mas não na realidade. Então, nesse sentido, tudo tem importância. Ou seja, nada é insignificante, porque a menor coisa, ela tem ali o seu papel dentro dessa cadeia, certo? Imagina inclusive a questão da biologia. Quando a gente mexe em uma espécie, a gente está mexendo na cadeia geral das coisas, da questão alimentar, por exemplo, daí em diante, né? Então, imagine, cada um tem um valor ali dentro, cada animal, cada ser, né? E para isso a gente chegar nisso, a gente não precisa de algo metafísico. A gente chega nisso através da própria biologia. Ou seja, na verdade, nada é insignificante desse ponto de vista. Certo? Então a própria ideia de insignificância diante do mundo e, portanto, um vazio daí advindo, ele não... Se a gente parar para pensar através desses dois pontos que eu coloquei para vocês, é uma ideia que pode ser superada. Certo? Então se de um lado a gente tem a ideia do todo e da estrutura do mundo, e de outro lado a gente tem a ideia de uma filosofia egóica, ambas juntas conseguem superar essa ideia de insignificância do ser, etc. A despeito de tudo aí que acontece e das impressões que a gente recebe, da caoticidade do mundo, das informações, etc. Ok? Então é isso que eu queria demonstrar aí para vocês hoje. E enfim, inclusive, né, espero que esse tema aí possa ajudar outras pessoas que estejam, às vezes até passando, né, por um momento em que se sentem insignificantes, etc. Ok? Então é isso, pessoal. Quem quiser ir mais os meus livros, textos, etc. Inclusive outros canais e redes, se quiserem me adicionar outras redes aí que eu tenho também, tá tudo aí na descrição. Eu coloquei agora só um link na descrição, que é o Linktree, e a pessoa clica ali e já vai para os outros vídeos, para todas as outras redes ali. Tem acesso aos outros links, quero dizer, né? Não estou colocando mais um tanto de link no meu canal, na descrição do vídeo, ok? Até mais, pessoal. Grande abraço.